Louvado seja Deus, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados, minhas queridas irmãs. Eu quero mandar aqui um abraço aqui para o nosso querido Lucirley, Espírito Santo, Vila Velha, Espírito Santo, amém? Vitória, né? Vitória, Espírito Santo, Vitória, Vila Velha, amém? Quero mandar um abraço aqui também para Danilson Pesca, amém? Danilson Pesca, abraço aí, meu irmão, Deus abençoe a tua vida e o teu canal, o nosso irmão também, Lucicrei, Deus abençoe esse canal aí, meu irmão, e que Deus continue abençoando vocês. Meus irmãos, nós vamos de vez em quando mandar um abraço aqui, porque senão toma o tempo, né? Mas nós vamos de vez em quando mandando 2, 3 abraços aí. Deus abençoe meus irmãos, e eu quero falar para os irmãos que têm pedido oração, não se preocupe, eu notarei todos que pedem oração e nós vamos orar por vocês, amém? Deus abençoe. Eu quero também aqui mandar um abraço aqui e dizer que Deus está no controle, amém? O nosso irmão Grayson Moreira, a sua esposa está no hospital, meu amado, com Covid e grávida. Tá na mão de Deus, meu irmão. Confie que Deus vai dar vitória, amém? Deus vai dar vitória. Nós estamos orando em favor da sua esposa, amém? Deus te abençoe, grande abraço, e Deus dará saúde em nome de Jesus. Aqui eu quero falar para os irmãos que é tudo conforme a vontade de Deus. Nós oramos, clamamos, pedindo a Deus, e Ele vai ao teu encontro aí. Vamos ver a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que está no livro de Éfeso, capítulo de número 6 e verso 10. Éfeso, capítulo 6 e verso 10, não é isso? Glória a Deus, vamos ler a palavra do Senhor. A armadura de Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, glória a Deus, contra os príncipes das trevas destes séculos. Amém? Louvado seja Deus. E contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isto, ficai firme. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a coroa da justiça, e calçando os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, como o qual, glória a Deus, poderei apagar todos os dados inflamados do maligno. Olha aí, glória a Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, glória a Jesus, no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. E por mim, para que me seja dado
no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Amém? O ministério do Evangelho, pelo qual, glória a Deus, sou embaixador em cadeia, para que possais falar dele livremente, como me convém falar. Oh, glória! Louvado seja Deus! Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma grande e poderosa palavra. Eu gosto muito desse apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não era besta não, meus irmãos. O homem era terrível, o apóstolo Paulo era terrível. Era cheio de Deus. O homem cheio do Espírito Santo e que falava a verdade. Meus irmãos, sabemos que nós estamos vivendo nessas condições que a Bíblia nos relata aqui. Paulo estava prevenindo, pedindo, dizendo uma prevenção para a igreja, para o povo, para nós. Olha aí, olha só. Nos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Jesus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Meus irmãos, eu falei no outro vídeo que foi publicado que o diabo ele não brinca. Ele não brinca de ser diabo. O pessoal, nós cristãos, as pessoas do mundo inteiro que também não são cristãos, precisam acordar. Nós precisamos acordar. Ó, meus irmãos, não é brincadeira. O inimigo, eu sempre costumo dizer que depois de Deus ele não tem para onde correr não, meu irmão. Nós temos que tomar posse da providência de Deus na nossa vida. E olha só. Então, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra toda cilada do diabo. Meus irmãos, o que é revestir-vos? O que é revestir? O que é revestir? O que é fortalecer? O que é ser fortalecido? Meus irmãos, nós sabemos que Deus, ele faz a parte dele. Mas nós também temos que fazer a nossa, sim, a nossa. Nós sabemos que Deus, ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. E nós sabemos que se você cuidar, nós cuidarmos de buscarmos a Deus, o que é preciso hoje para um cristão se destacar em meio a uma multidão? Primeiro, a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Nós sabemos que a Bíblia diz que em meio àquela multidão, a luz das trevas, a luz chega e brilha. Não tem como esconder a luz. Meus irmãos, não tem. Então, o que acontece? A Bíblia diz que nós devemos, primeiro, o que é revestir, o que é fortalecer, fazer primeiro o que nós entendemos, que nós nos aproxima de Deus. Começando, meus irmãos, do falar ao vestir, começando do sair ao chegar, com um comportamento de servo e de serva de Deus o tempo inteiro. Meus irmãos, o povo não acredita ainda. O povo, com tantas coisas que estão acontecendo, com tanta pregação do Evangelho, com essas tempestades, agora mesmo está aí acontecendo essa ruína em Israel. Aí o irmão me interroga sobre isso, o que seria, o porquê, ou seja lá. Meus irmãos, é bíblico. Meus irmãos, sabe por que está acontecendo isso? Porque porque nós não se preparamos para o dentro do Evangelho. Nós temos que se preparar. Nós já estamos conscientes que é reino contra reino, nação contra nação. Está dizendo tudo, filho contra pai e irmão contra irmão.
A Bíblia diz que é terremoto, é fogões, é a traça da ira de Deus. Olha, está tudo espalhado na terra. E virá o que não veio, o que já teve. Olha, você pode ver que está acontecendo no mundo é consequência da desobediência minha, sua, nossa, para com Deus. O irmão disse para você, a Bíblia Sagrada nos ensina, a gente sabe, é uma norma que a Bíblia tem, que o cristão deve se vestir bem, em todo o tempo. O esposo, a esposa, a serva de Deus, o servo de Deus tem que ser diferente na vestimenta, no falar, em tudo, tem que haver uma diferença. Meus irmãos, se você não se preparar, o que é armadura é buscar o poder de Deus, a presença de Deus, é jejuar, é orar, é fazer as coisinhas certinhas, mas também se vestir bem, falar como cristão. Olha, não dá. Há momentos que nós temos daqui para frente a parar, nos silenciar. Tem decisões, ou seja, tem momentos que devemos estar em silêncio, porque senão nós vamos pecar, meu irmão, porque a carne é terrível. Nós, quando abrimos a boca, se não tomar cuidado, o inimigo age. Então, o que é que acontece? Vamos de hoje, daqui para frente, tomar uma postura de Deus, diante de Deus, a armadura de Deus, ler a Bíblia, ler a palavra, guardar em teu coração. O salmista disse, guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Meu irmão, guarde a palavra. Quando você vai pecar, o Espírito Santo te acusa, ele te acusa assim, ele diz, não peque, ele conversa com você. Na sua mente, no seu coração, você vai tocar naquilo, logo o Espírito Santo te desperta, dizendo, não, aí não serve para você. Mas nós somos teimosos, as consequências estão aí, vão de mal para pior. Agora aqueles que souber escapar, esse que souber escapar, fugir do pecado, fugir da idolatria, fugir, quem sabe, das obras de engano, fugir do pecado em geral, esse daí vai sim estar cheio da glória de Deus. Revestivos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, temos um momento que se você não se revestir, você não vai aguentar. Olha só aqui, revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra todas as astúcias ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o pessoal, o mundo, a humanidade está lutando agora um contra o outro. Se é na igreja, luta um contra o outro. Se é no trabalho, um contra o outro. Se é em casa, um contra o outro. Se é algum casal, um contra o outro. Se é na rua, ninguém pode olhar um para o outro mais. É um contra o outro. É um tirando a vida do outro, acabando, destruindo com a vida do outro. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos ouvintes do canal Everaldo Araújo, quando você ouvir essa transmissão, meus irmãos, não é para você lutar contra teu irmão, não. É para lutar contra o mal. É para lutar contra as hostes da maldade. Na Bíblia diz que não é para lutar você, meu irmão. Você, meu querido, não é para lutar contra teu irmão, não. Não é para tirar o sangue do teu irmão, não. Não é para acabar com a vida do teu irmão, não. O mundo está virado de cabeça para baixo. Quer dizer, as pessoas perderam a fé, perderam o amor, perderam a intimidade um com o outro, perderam a intimidade com Deus. Um anda com medo do outro. Um anda com medo do outro.
A decepção está aí no mundo. Nós estamos decepcionando Deus. Deus confiou em mim e em você. E Ele nos disse que não faça isso. Não lute contra o sangue nem contra a carne. A nossa luta, meu irmão, é contra esse espírito imundo que está usando as pessoas para tirar a vida do outro, atormentando, acabando o casamento, como muitos cristãos aí que os casamentos estão acabando. Então, uma vergonha. O povo de Deus se descasando e casando, ou seja, muitas das vezes já está em adultério dentro do próprio casamento. Homens que deveriam ser obreiros aprovados, homens que deveriam ser um pastor aprovado, homens que deveriam ser um diácono aprovado. Hoje só se fala em missionário e apóstolo, nada contra, mas só se fala em apóstolo, missionários, bispo. Olha, meu irmão, pelo amor de Deus, o povo não sabe nem o que é isso. Tem gente que, Deus me perdoe eu falar, não sabe nem o que é a presença do Espírito Santo, apóstolo, missionário, não sabe nem o que é uma missão. Talvez até estude sobre missão, mas quando vai ver não sabe nem o que é a missão. Não sabe nem o que é uma missão. Homens que deveriam ser um exemplo. Homens que deveriam ser cheios de Deus. Homens que deveriam estar revestidos da armadura de Deus. Estão caídos. Estão caindo também. Cadê os obreiros da casa do Senhor no meio deste mundo? Aonde é que estão os homens de Deus? Aonde é que estão os vasos cheios do Espírito Santo? Revestivos de toda a armadura de Deus. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A luta não é contra teu irmão não, minha querida. A luta não é contra tua irmã não, meu querido. A luta é contra o diabo. A luta é contra o pecado. A luta não é contra o teu amigo aí não. A luta é contra a potestade do inferno. Homens que deveriam ser chamados homens de Deus, estão jogando a responsabilidade de Deus pro ar, trocando por qualquer coisinha, vendendo o evangelho, praticamente vendendo. Jesus foi traído por 30 moedas de prata. Não foi nem de ouro, foi de prata. 30 moedas de prata, Jesus foi traído, foi vendido. E você está vendendo o nosso Senhor Jesus. Você está vendendo o compromisso com Deus pelo adultério. Você está vendendo o que Deus te entregou pela ganância. Quantos casamentos acabaram esses dias? Quantos casamentos de cristãos servos de Deus, nas redes sociais, você não pode nem abrir, se botar sobre casamento cristão lá, você vai ser decepcionado, meu irmão, minha irmã. Mas isso aí não é para bater a tua fé não, isso é um alerta para a tua vida. Você que está de pé, cuide para que não caia. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele te ajuda, Ele te fortalece. Olha aqui, meus irmãos, porque temos que lutar. Olha, porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra todos os principados, contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século, contra, glória a Deus, contra
as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós sabemos, meus irmãos, que o diabo está agindo, ele não escolhe lugar. Muitas das vezes, você está dentro da igreja, alguém está se incomodando com a sua oração. Não é a pessoa não, é o diabo. Às vezes você ora na igreja 1 hora, às vezes você chega para orar, você diz, não, eu vou orar na igreja, porque em casa eu não consigo orar mais. A tribulação está em casa, eu vou orar na igreja. Quando chega na igreja, tem alguém sentado no banco se incomodando com a tua oração. Às vezes você diz assim, não, hoje eu vou dar um glória a Deus na igreja, porque em casa, porque no meu trabalho, eu não estou podendo dar um glória a Deus e um aleluia. Quando chega na igreja, que você solta o glória a Deus e aleluia, alguém se incomoda. A igreja light agora não é mais a igreja pentecostal, não é mais a igreja de Deus, a igreja cheia do Espírito Santo, não é a igreja antiga, que é a igreja sem maldade. Lava sub ande como na calabasteia, ainda canta lá e asteia subindo récia. Não é mais aquela igreja cheia de Deus. Cadê a armadura, pastor? Cadê a armadura, missionário? Cadê a armadura, presbítero? Cadê a armadura, obreiro? Cadê a armadura, diácono? Cadê você que é bispo, pastor, você que é apóstolo? Cadê a armadura? Onde é que está a armadura? Onde é que está a armadura de Deus? Alava sui, enderrécia. Nós podemos observar, a ordem de Deus é revestir-vos, não é fugir da armadura, é se consertar, é viver em novidade de vida, é um novo homem, é uma nova mulher, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ai, 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 onde está a armadura do Senhor? Olha